A graça e a paz a todos. Somos aqui do canal Atos 29 Mission. Mais uma vez aqui nós vamos dar continuidade no tema Deus não vê como o homem vê, ok? Porque essa continuidade para que nós venhamos nos aprofundar mais na visão do reino, numa visão onde nós venhamos colocar nossa alma, nosso entendimento, nosso coração para poder levar a palavra de verdade para as pessoas, levar a palavra de Deus de uma forma onde nós não colocamos as nossas achices, nosso sentimento, nós não colocamos o nosso padrão, mas sim o padrão de Deus, o padrão dos céus, né? E hoje a palavra está em Gênesis 45, do capítulo versículo 4 ao 8. A palavra diz assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Olha como é interessante. Não fosse vós que me enviasse para cá. A história de José é uma história muito intrigante, porque Jacó teve José já na sua velhice. E ele amava muito José. A palavra, quando você lê a história toda, você vai ver que José teve 2 sonhos e contou esses sonhos para a família. E os irmãos não gostaram de ouvir aquilo. Jacó dá uma túnica talar para José e manda José ver onde estavam os irmãos lá apacentando as ovelhas. José vai ao encontro deles. Quando José chega ao encontro deles, o que acontece? Eles tramam a morte de José. Aí eles acabam jogando José numa cisterna. José cai naquela cisterna, eu fico imaginando a dor que ele sentiu. Não só física, mas aquela dor por dentro. Por que estão fazendo isso comigo? Vendem ele para o Egito como escravo. E ele vai para o Egito como escravo. Potifar compra ele. A esposa de Potifar coloca uma sentença sobre José, mentirosa. José é preso, passa 10 anos na prisão. 10 anos. E a palavra diz que Deus era com José. Eu fico imaginando a mente de José dentro da cisterna, indo para o Egito, sendo traído e a esposa do patrão dele, Potifar, fazendo com que ele vá preso de algo que ele não fez, ele dentro daquela prisão. Imagina a cabeça desse homem, como é que estava. Mas eu imagino também que ele era um homem de oração. Ele era um homem que sabia que Deus ia justificar todas aquelas ações. Então, quando você vê uma história, procure entender, será que essa história é 100% verdadeira ou não? Será que essa pessoa é totalmente culpada ou não? Se ela for culpada, o que eu tenho que fazer? Ajudá-la, ela vai arcar com as suas consequências, mas ajudá-la através da palavra. E se ela não for culpada, como é que está a mente dela? Como é que está a mente dela? Como é que está o emocional dessa pessoa? Será que ela tem condições de continuar
a viver em paz ou não? Por que Deus permitiu tudo isso? Muitas vezes Deus permite coisas que nós não entendemos naquele momento, mas depois nós vamos entender o que Deus fez. E Deus faz uma coisa que eu acho interessante, que Ele mexe com o nosso caráter, com a nossa conduta. Às vezes você está agindo de forma errada, aí você vem, se arrepende completamente e Deus vem e traz uma nova história para você. E aqui no capítulo 45, quando José se apresenta para os irmãos, porque havia fome em toda a terra, José nesse momento ele já era o governador do Egito. Quando ele se apresenta ali para os irmãos, ele fala assim, para eles não ficarem tristes, não se irritar com eles mesmos, por ter vendido ali para aquele lugar. Mas ele estava ali para a conservação da vida. Ele entende que Deus o enviou. Muitas vezes você está passando por uma situação muito difícil e você não entende o que aconteceu. Mas Deus sabe. Deus tem todo o controle da sua vida nas mãos dele. Salmo 139 vai dizer que antes de você ser formado, Deus já tinha feito toda a sua história. Ele já tinha escrito toda a sua história. É muito lindo o Salmo 139. Leia. Anote aí, Salmo 139 para eu ler. E José, ele faz algo que eu vou pregar para vocês futuramente, que ele perdoa os irmãos dele. E ele mostra para os irmãos que ele realmente foi levado por Deus ali. O que José fez? Vou te falar o que José fez. Em Filipenses 2, 5-7, a palavra diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. José, ele se esvaziou de toda a ira, de todo o ódio, e se apegou no Senhor. Mas olha como é interessante. Quando você vê Rubens, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Asse e Naftali. Essas pessoas foram as que tentaram matar José. Benjamim estava lá quietinho no canto dele. Esses homens, quem são esses homens? São as tribos de Israel. São as tribos que fundaram o país de Israel. São homens que foram usados por Deus para se tornar o país de Israel. Jacó se torna Israel. Deus usa os improváveis. Deus usa pessoas que você nem pode acreditar que vai ser usado. Então, quando você for levar a palavra, peça discernimento espiritual, como José. José, ele simboliza para nós aqui Jesus, porque ele fica calado, porque ele sabe que o Pai estava com ele, assim como o Pai está com você. Por isso que eu digo, Deus não vê como o homem vê. Então Deus viu esses homens fazendo coisas erradas, mas Deus falou assim, eu tenho um propósito na vida deles. Eles vão mudar. A característica, o caráter, a personalidade, eles vão mudar. Creia, entenda isso. Entenda isso. Você está indo, está pregando dentro da sua casa, com pessoas difíceis, seus vizinhos, na sua rua, no seu bairro. Insista em oração. Acredite, porque Deus, Ele tem todo o poder de mudar toda a história de uma família, de uma cidade, a história de um país, de várias nações. É Ele que muda. Volto a falar. Preste atenção nos sinais. Preste atenção no que está acontecendo hoje no mundo.
e leve a palavra. Veja que essas pessoas queriam fazer uma coisa, fizeram, usaram de muita maldade, mas também depois se arrependeram. Assim como eu falei de Davi no último vídeo, se arrependeram. Eles também se arrependeram. Sabe por que se arrepende? Porque você está diante do Todo-Poderoso, você está diante do Espírito Santo de Deus. E Ele que é santo. A palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. É assim que nós temos que lidar. É assim que nós temos que partir para campo. É assim que nós temos que partir para as nações. Em santidade. Em santidade. Seja você um José. Seja você um homem ou mulher segundo o coração de Deus. E Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe grandemente. Porque lembre-se, Deus não vê como o homem vê. Amém?